Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia de Parola! Olá, povo parolouco! Para você que está aqui acompanhando mais uma roda de parola inédita, agora no segundo bloco da parola 179, mais uma dentro do tema chamado, e nessa semana nós estamos falando a respeito do desenvolvimento dos dons para o cumprimento do chamado. Nessa semana aqui a gente está com uma convidada especial, a Eline Coluquian, que é ministra lá do Verbo da Vida, Santa Leopoldina, não, mas que é? Vila Leopoldina, bairro ali da Zona Oeste de São Paulo. Convidada especial do nosso Mente Brilhante. Mais uma vez, Eline, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui. Alegria poder compartilhar e aprender mais sobre a palavra de Deus. Muito bom. Xandão, e aí? Vamos para o segundo bloco, Xan? Demorou, vamos lá. Vamos dar sequência aí, rápido. Vamos para o segundo bloco que tem muita coisa boa aí. E aí, Mente Brilhante, vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho e insisto, Danilo, queremos você aqui. Muito bom. Gente, a gente estava aqui falando no primeiro bloco a respeito de um pouquinho do testemunho da Eline, e eu quero pontuar algumas coisas aqui. É claro que a gente já falou isso várias vezes, né? Nos primórdios lá dos paroleiros, a gente tinha meio que uma pauta que a gente seguia, né? Só uns bullet points ali, só uma coisa para a gente estar seguindo, mas depois a gente acabou abandonando e nós entramos no espontâneo aqui, já faz umas 130 parolas mais ou menos que a gente está aqui no fala a verdade, Arthur. Fala a verdade, Arthur. Só você que usava o Evernote. Só você usava. Só eu usava porque eu sou ansioso, então eu tinha que ter essa pauta na mão para poder trabalhar aqui a parola com vocês. Mas, bom, a gente falou umas coisas aqui que são coisas que a gente tem tratado desde o começo desse tema, nas parolas anteriores. O chamado ele começa quando a gente faz parte de uma comunidade, que a gente olha à nossa volta e a gente percebe algumas demandas que existem. E por que a gente percebe isso com tanta clareza? Porque no nosso entendimento, o nosso chamado faz com que nós nos tornemos a resposta para aquilo que o mundo precisa naquele momento. Se nós somos chamados para este lugar, para esta geração, para esta estação, é porque nós somos a resposta para algo que o nosso entorno precisa. E aí você foi muito, muito sábio, muito feliz quando você falou isso assim, olha, ou a gente desenvolve na nossa aptidão, ou a gente desenvolve naquilo que está à nossa volta, mas não é muito bem aquilo que a gente tinha planejado, né? Eu tenho uma visão assim bem que compactua com essa que você disse. Inclusive na parola anterior eu até comentei, né? Na maioria das vezes Deus vai nos chamar para lugares e para chamados que primeiro são maiores do que a gente consegue planejar, né? E segundo, exatamente em áreas que não são nossas áreas de conforto. Por quê? Para que exatamente a gente não se apoie na força do nosso braço, para que a gente não se estribe no nosso próprio entendimento, para que a gente não chegue no momento e fale assim, olha, eu estou aqui porque eu mereci isso, ou eu estou aqui porque eu sou o único que dou conta disso aqui. Gente, não tem nada a ver com a gente. Chamado sempre tem a ver com os outros. Assim como os dons espirituais sempre apontam para os outros, assim como os 5 ofícios sempre apontam para os outros, a questão do chamado também aponta para os outros. Nós somos meros instrumentos para que Deus possa operar através de nós para que outras pessoas sejam alcançadas. Foi assim com a pesca maravilhosa, que foi nós falamos na semana passada. Jesus falou para Pedro, olha, pega aqui, Pedro, pega o seu barco, vai mais para o meio do mar aqui e você vai fazer uma pesca como você nunca fez. Só que Pedro de fato não levou nenhum peixe para casa. Todo mundo que estava à volta de Pedro é que usufruiu, que se alimentou daquilo que foi o milagre. Então, nós somos um canal para esse milagre de Deus. Nós somos um canal para que Deus possa operar por meio dos dons que Ele nos dá, para que muitas pessoas possam ser impactadas com isso.
E você sabe que eu estava aqui, enquanto você estava falando, Eline, e o Xandão falou a respeito de processos também, né, de passar por aquelas etapas da vida. Eu confesso para vocês que eu, por 2 vezes na vida, eu tentei frequentar uma academia. Eu juro que eu tentei. Olha, eu precisava fazer uma academia. Tô chegando perto dos 50 já, a barriguinha está aparecendo. Mas em anos anteriores eu tentei ir para uma academia e eu confesso para vocês que uma das minhas maiores frustrações era chegar na academia, o instrutor olhar para mim e falar assim: e aí, qual que é o teu objetivo? O que você quer? Tal. Eu falo assim: olha, eu preciso ganhar um pouco de massa muscular, preciso perder um pouquinho aqui essa minha barriguinha aqui, né? Eu queria que fosse uma barriguinha de tanque. Aí o instrutor falava assim: só se for tanque do exército, né? Com o tamanho que você tá agora, não tem como ser outro tanque. E aí ele falava assim: olha, se for o seguinte, eu vou te fazer uma listinha aqui de exercícios e você vai ali para aqui na frente do espelho e você começa a pegar os seus pezinhos lá. E aí eu chegava naquelas armações onde tinham os halteres, né, com os pesos lá de meio, de 1, de 2, de 5, de 10 quilos. A gente olhava para aquele cara do lado, as pessoas que estão ali há um pouco mais de tempo, eles lá levantando aqueles halteres de 8, de 10, de 15 quilos aqui. E aí a gente vai lá, pega aquele halterezinho de meio quilo, de 1 quilo, né, que parece um palitinho de na mão da gente assim, né, e começa a fazer aquele negócio assim, que depois de um tempo, até aquele peso pequenininho, o braço já começa a dar aquela balançada. Por quê? Porque a gente não está com o corpo acostumado para esse tipo de exercício. A gente não está acostumado para carregar algumas cargas, para carregar algumas cargas que Deus quer que a gente carregue. Então eu vejo assim, muitas vezes, assim como no exemplo da academia, a gente chega quando tem o chamado e fala assim: já estou preparado para levantar 10 kg de peso. Mas de fato a gente não está. A gente tem que começar com meio quilo, passa para 1, passa para 2, passa para 3 e por aí vai. Essa ilustração, Eline, você concorda comigo nessa ilustração? Faz sentido para você essa ansiedade que a gente tem de queimar alguns processos? Porque, de certa forma, lá dentro do nosso orgulho, a gente acha que a gente, de certa forma, já está pronto para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? O grande perigo é a questão de queimar etapas. Isso pode matar o chamado, queimar etapas. Porque Deus, ele não quer cortar as nossas asas. Deus, ele quer orientar o nosso voo. Ele sempre vai proporcionar e promover pessoas, lugares, para que a gente venha desenvolver e não ter sofrimento, porque as bênçãos de Deus enriquecem e não trazem dores. Então, a pessoa que a partir do momento que ela... Tá tudo certo ser convicto. É importante ter convicção, mas é importante ter coração ensinável. Se a gente não colocar isso, não fixar isso, algo muito perigoso pode entrar em nosso coração, que é o quê? Orgulho. E também se livrar de comparação. E isso a gente vê muito na igreja. E igreja é um sistema tão maravilhoso, porque não é porque a pessoa tem 70 anos que significa que ela é madura no chamado. Porque podem ter pessoas de 20 que está extremamente madura. Seja no chamado que for, pode ser um apóstolo, um evangelista, um pastor, um mestre, um profeta. Isso não tem a ver com a idade cronológica. Então, por isso que é muito importante, cada dia, construir um tijolinho. E mesmo sem perceber, fazendo tudo com muito amor. Não queimando etapas, fazendo tudo com muita excelência, dando o seu melhor. E por mais que talvez você pense assim: meu Deus, mas eu não estou entrando no seu chamado. Sim, você está. Porque a partir do momento que você está ali, não só servindo na igreja local, porque a gente tem que entender que exercer um chamado vai muito além das 4 paredes de uma igreja. Exercer chamado é você ter uma vida em Deus. É você ter um estilo de vida que agrade ao Senhor. Então, eu dizendo aqui um pouquinho de algumas das minhas experiências, né? Já aconteceu, né, de eu estar num restaurante e eu olhar para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e Deus me deu palavras ali. E eu olhei assim: meu marido, o que você tem? Eu falei: não, Deus está falando algo. Espera um pouco, amor. Ele: espera. Eu fui lá, conversei. A mulher se derramou na presença do Senhor, foi bênção.
Só que isso não aconteceu do dia para a noite. Porque é importante a gente entender, e assim, é algo que eu sempre tive muito zelo. Tanto zelo que eu tinha de não ser precipitada, que isso estava indo para a linha do medo. E o diabo estava se aproveitando dessa minha diligência. Porque dentro desse começo, desse exercício, eu digo do chamado, dentro do chamado profético, isso vai para qualquer chamado. Quando Deus me falava algo, eu achava, é coisa da minha cabeça. Quando Deus, ele me dava alguma instrução da vida de outras pessoas, não é coisa da minha cabeça. Só que isso é tão maravilhoso, aonde eu volto, a importância de você estar, sim, tendo comprometimento, não só ser envolvido, mas ser comprometido dentro de uma igreja local, debaixo de uma liderança, sendo submisso, essa é a importância, que quando Deus me dava uma palavra, e às vezes imagina, eu falar isso para aquela pessoa, nunca, quem sou eu? Jamais. Só que aí, olha como Deus é lindo, e ele treina a gente sem a gente perceber. Deus levantava profetas que estavam muito mais além do nível que eu estava, e dizia a mesma coisa. Aí eu falava, não era da minha cabeça. Aí eu comecei a identificar que não era da minha cabeça, era o doce, maravilhoso, surpreendente Espírito Santo de Deus. E ali eu comecei o quê? A como andar de bicicleta, né? Você não vai andar de bicicleta já subindo e descendo rua. Não, você tá com as 4 rodinhas, né? Você coloca uma rodinha no pneu, uma rodinha na outra, e ali você vai desenvolvendo. Só que o grande problema é a pessoa que ela já quer pegar a bicicleta e já quer pegar uma Dutra. Aí ela vai correr risco de morrer no chamado. Então, tenha paciência, diga sim às coisas que Deus vai promovendo, porque tudo isso é um treinamento. Talvez você que está nos escutando possa pensar assim, mas você não sabe a dificuldade que eu tenho, porque o meu líder não apoia. Irmão, irmã, mire seus olhos no alvo, que é Cristo. Ele está promovendo todas as coisas. Não pule essa etapa, porque cada proporção, cada oportunidade que Deus está te dando, está te afiando para o próximo nível. Porque eu achei muito interessante o que vocês mencionaram. O chamado não é para você... Sabe aquela famosa carteirada? Eu sou o fulano de tal, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou profeta. Não, o chamado não é para isso. O chamado é para você servir o outro. O chamado é para você encher a vida do outro, para você ser resposta na vida do outro. Porque na medida que você é resposta na vida do outro, vai chegar outro para ser resposta na sua vida. Olha que coisa interessante, corpo de Cristo é isso. Então, quando a gente começa a entender e aprofundar e ser fiel, sabe? Fidelidade, você ser fiel naquilo que Deus vai te designando, vai te colocando. Quando vocês estavam aqui falando, nossa, passa um filme na nossa cabeça, né, de tudo que a gente já passou. Eu lembro a primeira vez que eu fui convidada para ministrar, e na época quem era o meu pastor é o supervisor do nosso ministério, meu pai espiritual, né, que eu sempre falo isso. Ele viu coisas em mim, no meu marido, que nós nem imaginávamos ter. Olha a importância de você ter um líder. E quando eu falo líder, não estou falando de mentor, estou falando de pastor. As coisas espirituais é discernida pelo Espírito. E pastoreio é de Deus. É de Deus. Amém? E eu lembro que eu não percebia que ele estava me observando. No belo dia ele falou para eu orar. Ali, ele nunca ficava no momento de oração. Ele chegava depois do culto, que era uma oração pré-culto. E terminei de orar, quando eu vi, ele estava atrás de mim. Ele falou, tem unção. Ou eu só conheço, pastora Mauri, né? Tem unção. E eu fiquei com as pernas tremendo. Graças a Deus eu não tinha visto ele, né? Estava de olhos fechados. Mas aí ele foi, me treinando. Mas eu não comecei ali do nada, sabe? Veio muito serviço por trás e continua vindo. Porque qual o problema? Porque depois ele me convidou para servir na diretoria da igreja. E aí, é de fé em fé, tá tudo certo. Mas por conta disso você não vai mais varrer um chão? Vamos lá, vamos fazer café, vamos varrer. É corpo, é de Cristo, isso não vai me deixar de operar nos dons. Muito pelo contrário, é nesses momentos que os dons fluem, sabe? É muito mais além de qualquer coisa. Então, seja fiel, né? Com tudo aquilo que Deus propõe nas suas mãos. E dia após dia, a gente vai subindo de degrau, de fé em fé, de glória em glória, e ficamos cada dia mais aperfeiçoados para poder servir o próximo, para poder servir a igreja de Cristo. E salvar, né? Trazer salvação, né? Porque é muito interessante isso também na questão do chamado, né? Algo que
só para colocar assim a questão de como exercer o chamado, só para fechar essa linha de raciocínio. Eu costumo colocar 2 fatores muito importantes, né, para exercer o chamado, o que é necessário. Já passou pelo o começo dos processos, né? Um ponto crucial aí do exercício do chamado. Eu sempre vou separar em 2 pontos também, né? Que para a gente exercer o chamado é muito importante ter convicção e ter coragem, independentemente do chamado. Convicção e coragem. Eu quero só aqui colocar para vocês, assim, 2 versículos que saltaram no meu coração, que está em Gálatas 1:1, vou ler aqui para vocês, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, o que ressuscitou dentre os mortos. E 2 Timóteo 1:1, que fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esses versículos entraram tanto no meu coração que eu vejo Paulo, ele se auto-intitulou, e isso não é carteirada. Quando Deus ele te dá um chamado e você há um momento próprio e é necessário e é pertinente falar, fale. Porque eu acredito que quando você fala aquilo que você nasceu para fazer, você está convencendo até você mesmo e você relembra de quem você é. E quando eu vejo Paulo, apóstolo, ele se auto-intitula, aqui não tem soberba, aqui não tem nenhum tipo de carteirada, não, muito pelo contrário. Aqui Paulo, ele ressalta, ele aduz que quem chamou ele foi o próprio Cristo. E ele relembra também o que ele nasceu para fazer, um apóstolo, um fundamentador. Então, muitas das vezes é necessário a gente, às vezes, trocar. O exemplo que eu vou dar, vou falar aqui do Wilson, né? O Wilson, mestre, pastor, levantado por Cristo. É necessário, às vezes, a gente falar isso, para que nós não nos esqueçamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a questão da coragem, porque talvez a grande revelação aqui dessa nossa conversa seja: Satanás não vai querer que você exerça seu chamado, Satanás não quer que você se desenvolva e exerça. Essa é a grande revelação. Mas você vai precisar de coragem, porque no meio do caminho vão surgir muitos motivos para você parar. Mas seja forte, ousado e corajoso, porque Deus te chamou. E não despreze nada, nenhuma oportunidade que você tem para poder exercer o chamado todos os dias da sua vida. Amém. Amém. É isso aí. Concordo com tudo que você disse aqui de novo, Eli. Bom, vamos lá. Eu acho que é bem legal esse lance da gente saber para que nós somos chamados e procurar desenvolver em cima disso. E você comentou aí 2 coisas que eu acho que é o que bloqueia muitas pessoas, é ficar se comparando ou ficar concorrendo com outras pessoas. E Deus tem um chamado personalizado para cada um. Tanto que quando Jesus disse, né, como é que seria o fim dele, que ele seria levado por por outras pessoas, que ele não ia se vestir, a preocupação dele foi com João. E aí Jesus falou: não, o que te importa o que vai acontecer com ele? Se eu quiser que ele viva, né, até que eu volte, quer dizer. Então a gente precisa entender que aquilo que ele nos chamou para fazer é para nós, vai ser para o Xandão, vai ser para Eli, para o Arthur, vai ser para o Will, não é para o outro fazer. Embora eu gosto muito de uma frase de uma mulher daquela que... Agora eu esqueci o nome dela, que ela era muito usada em... Não sei o que, turma. Muito usada em cura. Kathleen Kuhlman. Isso. Que ela fala assim: eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é para um homem estar fazendo. Mas esse homem não quis e Deus passou para mim. Eu acho bem legal essa frase dela. Mas eu entendo assim, que se a gente não se comparar, a gente não ficar concorrendo com ninguém e focar naquilo que Deus tem para a gente vai muito além do que a gente pode imaginar. Porque o nosso Deus é um Deus que nos leva além, né? A gente já percebeu que quando a gente pede uma coisa, ele dá muito mais do que aquilo que nós imaginávamos que iríamos receber, né? E aí eu fiquei pensando em algumas coisas assim, não despreze, eu não sei se acho que foi ele que citou esse versículo, ou Will, para a gente não desprezar aquele versículo de Zacarias, né? O início das pequenas coisas. E para quem gosta de oração em línguas, é só a gente ver assim, eu sei que no Rema, eu sei que o ministério de vocês
inspira as pessoas a estarem orando em línguas, tal. Mas se a gente parar para perguntar para muita gente que já foi batizado, muita gente não ora. Então ela está desprezando algo que é o pequeno começo dela. E aí é tão grandioso porque a Bíblia diz que ele fala em mistérios com Deus e não a homens. E esses mistérios é que são coisas que estão escondidas em Deus, vão ser reveladas para nós. E olha que interessante, é o menor dos dons e as pessoas desprezam, mas ele traz revelações de Deus para dentro de nós. Então, eu quero profetizar, mas eu já tenho línguas e eu nem uso. Eu quero operar em dom de milagres, eu tenho línguas e não uso. Então a gente acaba pulando etapas, né? Preocupado com o outro, concorrendo com o irmão, com a irmã, querendo destaque, querendo microfone, quando Deus tinha coisas mais simples que nos levariam a patamares maiores, né? Então a gente precisa estar um pouquinho ligado nisso. E aí, aqui acredito que todos nós executamos algum papel de liderança, né? Essa importância da gente identificar onde as pessoas estão errando e procurar ajudá-las a corrigir. Irmão, né? Tem irmão lá que eu já falo há 10 anos. Falei, cara, se você não for por aqui, você está vindo por um atalho que não vai dar certo. Só que faz 10 anos que eu estou falando para ele que ele está tentando um atalho e não está dando certo há 10 anos. É que hoje eu já não me preocupo tanto, porque já falei várias vezes. Mas a gente vai avisando as pessoas até por experiência, nem sempre é por revelação. Porque depois de 10, 20 anos na igreja, a gente vê as coisas só se repetindo. Então a gente aprende pela experiência. Então, é esse grande lance assim, de conseguir não se comparar, não concorrer com ninguém. Qual que é o primeiro tijolo que Deus me deu? Pegar esse primeiro tijolo e colocar ele no lugar que tem que ser colocado. Qual que é o segundo? Colocar o segundo e ir construindo devagarzinho. E aí a gente pode pegar e comparar com a parábola dos talentos. Não adianta você ter 5, 2 ou 1 e você não usar nenhum deles, né? Quem tinha menos, esse não usou para nada, ele enterrou. Então a gente tem que pegar aquilo que Deus nos deu. É o ministério infantil, como foi citado, é o ministério de portaria, é o ministério de ensino, e eu vou pegar isso aqui e vou fazer da melhor forma possível. E Deus, sabendo que o meu intento é fazer da melhor forma possível, Ele mesmo vai começar a colocar coisas novas para que eu possa desenvolver. E eu creio muito nisso, né? O Arthur começou falando, eu tenho que ir para a academia, fazer exercício para crescer. O fazer exercício é desenvolver para crescer. Então, para estar colocando em prática. Agora, se você for para a academia, se ele te falar o que você tem que fazer, mas você não faz, você não vai crescer. Você precisa executar, colocar em prática aquilo tudo que você já está recebendo, né? E aí eu quero só frisar o que foi falado no bloco passado e o que ele acabou de falar. A gente precisa olhar para os nossos líderes, que já estão há muito tempo aí na caminhada, seja por tempo de ministério ou até por tempo de idade, e aprender. É um ministério de anciãos, a gente precisa olhar para esses homens e mulheres e aprender. Mas eu profetizo, ele só ensina, eu apareço mais, mas ele tem muito mais bagagem que eu posso sugar e aprender dessas pessoas em prol do reino de Deus. Eu não sei nem o que falar depois disso. Então, eu estava, enquanto ele falava, enquanto o Xandão ele falou algo que eu me lembrei quando eu tinha acabado de me converter, vendo o Xandão ministrar. Eu virei e falei assim, Deus, eu quero ter o que o Xandão tem. O Espírito Santo falou para mim assim, o que é dele, o que é teu, né? Foi a primeira experiência dolorosa com o Espírito Santo. Mas fora de brincadeira, né? Eu acho que é isso mesmo, da gente se posicionar em submissão, em autoridade, de nós entendermos de fato, de verdade, qual é o nosso chamado. E a minha parte aqui é mais ou menos lembrando um texto que nós citamos umas 2 parábolas atrás. Filipe começou como diácono, na sua casa tinha 4 profetisas e ele se tornou evangelista. Ou seja, ele teve que primeiro saber servir à mesa, para que depois ele viesse, cheio do Espírito, se tornar um grande evangelista, né? E não vamos nos esquecer do que Paulo fala a Timóteo. Paulo falou para Timóteo,
faça o trabalho de um evangelista. Mas eu sou pastor. Ele podia ter falado isso, eu sou pastor. E aí ele falou, não, é porque nesse momento eu preciso que você exerça esse papel. E aí, para terminar aqui, eu me lembro, nós tivemos uma conferência de oração agora na nossa igreja e vieram umas americanas, e uma delas, a Eva Bennett, que é do ministério do Kenneth Copeland, e ela falou que quando ela entrou na igreja, ela via os ministérios, os departamentos, né? E ela falou assim, ali está precisando de mim, é lá que eu vou trabalhar. E independente se era o chamado dela ou não. Então ela começou num ambiente de departamento infantil. E hoje ela é responsável por todo o departamento de oração do Kenneth Copeland no mundo. E não só isso. Ela é a 4ª pessoa do ministério do Kenneth Copeland. Inclusive, ela é a pessoa a mais próxima da Terry, que é a segunda, se eu não me engano, a segunda, né? Segunda pessoa do ministério do Kenneth Copeland. Então, veja, uma mulher que começou no departamento infantil, onde Deus a colocou. E sabe, Eline, enquanto você falava, o Senhor ele colocou uma palavra no meu coração. Um tempo de aceleração chegando na sua vida. Você correndo velozmente, da mesma forma, de uma forma como você não experimentou, você e o Danilo. Vocês vão correr velozmente, da mesma forma como a palavra. Olha, vai ser assim. Porque você entendeu e você discerniu o tempo e o modo. E porque você discerniu o tempo e o modo e você se submeteu, você vai experimentar de uma porção diferenciada no teu chamado. Aquilo que eu falei para o Danilo, hoje, enquanto você falava, o Senhor me mostrava você correndo muito, muito, por conta da unção que agora você está considerando na sua vida. Amém, gente. Então, com isso, nós vamos chegar ao final aqui da Parola 179, mais uma dentro do tema chamado, nessa semana, com uma convidada mais que especial, a Eline Colucchian. Tá aqui, ó, o arroba dela, aqui, ó, o arroba do Instagram dela, Eline Colucchian. Tá certo, né, Eline? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar conosco aqui, parolando por quase 1 hora, trazendo seu testemunho que edificou a gente demais e nosso coração vai ser eternamente grato por isso. Então, se você quiser deixar aqui o seu abraço para quem está nos ouvindo, você tem aí 1 minuto. Muito obrigada, que oportunidade, que promoção de Deus, e vocês que participaram conosco, estão participando, sejam edificados na prática da palavra, amém? Obrigada. Amém. Então, para você que nos acompanha, você já sabe, os Paroleiros estão no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nas principais plataformas de podcast da internet. A grande novidade de 2024 é que agora os Paroleiros também têm um site. Isso mesmo, acessa lá www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar todos os 35 temas que nós já temos gravados desde 2020, são mais de 180 horas de ensino bíblico para você, com muita profundidade, para você se aprofundar no conhecimento das Escrituras, porque afinal de contas, o conhecimento das Escrituras é fundamental para o desenvolvimento do seu chamado. E até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma roda de parola. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.